fiquei desnorteada, passada, sem entender nada. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Olha eu aqui atualizando este canal. E, minha gente, o que será que aconteceu nesse exame que eu fiz do Detran, hein? Nossa senhora, tem história pra contar, viu? Fala sério. Esse é o terceiro vídeo já aqui do canal falando sobre o passo a passo aí pra eu tirar minha carteira de motorista. O primeiro foi do meu aniversário, que eu ganhei. O segundo foi eu indo até o Detran. Eu tive que fazer a digital e pegar o RENAC pra marcar o exame de vista e o exame de psicotécnico. Feito isto, eu marquei o exame de vista e de psicotécnico e eu fui, gente. Fui lindamente, feliz da vida. Até tentei gravar algumas coisas que, inclusive, eu pedi autorização para filmar lá dentro, assim, o passo a passo, algumas coisinhas. Até a menina foi muito solícita. Ela, olha, eu vou falar algumas coisas, se você quiser, pode até gravar também. Achei muito legal da parte dela, da recepcionista, achei muito legal. E aí eu fui fazer o exame de vista de psicotécnico. O primeiro foi o exame de vista, tá? Foi o exame de vista. E eu fiz esse exame no binóculo, tá legal? No binóculo. Esse exame, esses dois exames, gente, a gente tem que estar apta para dar continuidade para fazer a autoescola, que são as aulas teóricas. Se isso não estiver ok, se você não passar no psicotécnico, né, filho? Né? Quer mais não? Pirulito. Se você não passar no psicotécnico, que são o exame psicológico, o exame de vista, você não vai estar apta. Então, o primeiro exame que eu fiz lá na clínica foi o de vista, tá? Como eu falei aí, recapitulando aqui, eu coloquei no binóculo. Gente, quando eu coloquei meu zóio, meu olho lá naquele binóculo, eu não enxerguei nada. Eu não enxerguei nada. Eu fiquei... Não enxerguei nada, bem, não foi? Eu fiquei passada com isso, gente. Eu fiquei passada, de verdade. Fiquei um pouco desnorteada quando eu saí de lá. Porque assim, até onde eu sei, eu não tenho problema de vista. Eu nunca tive problema de vista, eu nunca tive dificuldade com nada em relação a isso. Sabe assim, quando você já sente que tem um problema de vista, você tem as suas dificuldades no dia a dia. Então assim, quando você sabe que já tem algumas limitações e aí você faz um exame e dá um problema, você, né, até aceita, né? Tipo, meu marido, ele tem dificuldade de enxergar as coisas de longe. E aí ele fala pra mim, nossa, Dani, como que você tá conseguindo enxergar? Então, quando você tem essas limitações, fica mais fácil você entender e compreender o porquê que o exame não deu ok, não deu certo. Então, eu fiquei desnorteada, passada, sem entender nada, porque eu não tenho essas dificuldades, não tenho problema de vista. Até onde eu sei, até onde eu sabia, não tinha problema de vista. Então, eu não enxerguei nada, absolutamente nada. Ele ia passando as letrinhas e tava tudo embaçado. E ele me perguntava, Daniela, o que você tá enxergando? Eu dizia, nada, tá tudo embaçado. Ele, vou mudar mais um aqui, vou colocar mais um. Daniela, o que você tá enxergando? E eu dizia, nada, tá tudo embaçado, eu não tô enxergando nada. E quando eu colocava o olho lá eu com o olho lá no binóculo, ele mudando, eu dizendo que não tava enxergando nada, porque eu tenho que fazer a coreografia, gente. Se eu não fizer a coreografia, não sou eu. Quando ele fazia isso, quando eu coloquei o olho lá, eu tentava ajustar o meu olho e ele dizia, não pode tirar o olho do binóculo, o olho tem que ficar fixo. Grava isso que eu tô falando. Ele disse pra mim, não pode tirar o olho do binóculo, ele tem que ficar fixo. Ok, respeitei tudo direitinho, eu só não tava conseguindo entender o porquê que eu estava cegueta daquele jeito. Ele repetiu várias vezes o exame, disse que mudou várias vezes lá e gente, de fato não enxerguei nada, só consegui enxergar 2 letras maiores depois do flash que teve. Então eu saí de lá com parecer que eu precisava de um laudo, de uma outra oftalmo para saber de fato o que estava acontecendo. Ok, fiz o exame psicotécnico no mesmo dia e passei, tá? Da cabeça tá tudo ok. Não sei se eles trocaram. Daqui, ó, tá tudo certinho. Graças a Deus, pelo menos isso, né?
Amém, Senhor. Então, psicotécnico ok e vista, ó. Nada com nada, gente. Tá, eu vim embora com meu esposo ficou passado, minha mãe aqui com o Benício e tal. Como assim você não enxergou nada, Daniela? Você não enxergou nada, Guilherme? Daniela, nem eu que uso óculos, você não enxergou. Eu falei, gente, eu não enxerguei nada, parece mentira. E aí eu conversando com uma outra pessoa, aí ela disse, às vezes, o que a gente tá enxergando... Não, ela disse... Eu conversando com uma outra pessoa, ela disse assim, às vezes o que a gente tá enxergando parece ser normal, mas às vezes não é. Que foi, bem, peraí. Que foi até que aconteceu com meu irmão, ele tem um problema de vista muito sério, e depois que ele colocou a lente, ele realmente sentiu a diferença. E aí aquilo já tava entrando na minha cabeça, poxa, de fato, eu acho que eu tenho problema na vista, então, né, tá ok, não enxerguei nada, tem problema de vista? Aquilo começou a entrar no meu psicológico, que eu levei até pro meu dia a dia. Eu ficava... E realmente eu não tô enxergando aquilo ali mesmo, não. Como que eu não percebi isso? Ih, eu acho que eu não tô enxergando aquilo ali, não. Aí eu pegava alguma coisa pra ler, porque eu não tenho aqui agora. Aí eu ficava... realmente, eu acho que eu não tô enxergando mesmo, não. Ai, gente, isso já tinha entrado no meu psicológico. Como que a nossa mente, ela trabalha muito rápido, né? E aí eu saí de lá com esse parecer que eu precisava de um laudo, de uma outra oftalmo, como eu já disse aqui. Pois bem, procurei uma outra oftalmo na semana seguinte, tá? Na semana seguinte. Eu fui lá. E aí fiz a ficha, tudo direitinho. Aí antes até de entrar pra sala, já tem uma pré-avaliação. E tá ok, né? Entrei lá com a doutora, sentei lá na cadeira dela, essas cadeiras altas de oftalmo, pra quem já fez esses exames sabe do que eu tô falando. E aí eu fiz aquele exame que ele é distante, né, da parede. Acho que é assim que fala, ele é distante. Não é do binóculo igual foi do Detran, é o distante. Aí eu fiz o exame, eu bem nervosa, comecei a fazer os exames. Ela só em falar, já fico nervosa. Oi. Oi. Por que comigo, Deus? Tá ok. Comecei a fazer o exame. Gente. Aí eu fiz o exame. Nessa que eu fiz o exame, ela, vamos lá, Daniela, vamos começar. Me diz o que você tá vendo. Oi. Gente, eu respondi tudo. Oi. Eu enxerguei tudo. Não teve uma palavrinha, uma letra, nada que apareceu lá que eu não tenha enxergado. Pequenininha, médio, grande, gigante. Eu enxerguei tudo, gente. Pasmem vocês. Eu vou deixar o laudo aqui, que aqui tem mais espaço, né? Vou deixar o laudo. Se não bastasse só o laudo, eu vou deixar nos comentários também o que tá escrito nesse laudo. Porque eu não tenho aqui agora, porque ficou com eles lá, mas eu consegui tirar foto. Pensei rápido, falei, deixa eu tirar uma foto. E tirei uma foto. Gente, eu enxerguei tudo. Resumindo, eu não tenho problema nenhum de vista. Se a gente for levar mesmo ao pé da letra, isso é algo muito sério. Então, ou seja, na clínica do Detran eu não enxerguei nada. E numa clínica particular eu enxerguei tudo. Como de se esperar... Eu sabia que eu não tinha problema de vista, mas eu precisei o quê? Pagar mais um tanto para ter certeza. Eu quero falar aqui com vocês de valores. Para fazer o exame de vista e psicotécnico, o valor é R$288. Mais o exame por fora, eu tive que pagar R$160. Para eu reagendar esse exame... Peraí, filho. E para eu reagendar esse exame, eu teria que pagar mais R$60. Então, ok. Levei tudo lá para ele, o laudo, e tava lá. Paciente apta para exercer autoescola e tal. Tudo lá. Tudo ok. Que eu não tô lembrada agora o que tá escrito exatamente, mas eu vou deixar aqui embaixo, vocês vão ter que ler isso aí. E aí, gente, eu voltei, dei a ele lá, ele olhou, ficou olhando, e aí ele me chamou. Nessa que ele me chamou, eu fui repetir o exame. Repeti o exame, gente. Pasmem vocês. Eu não enxerguei nada.
A máquina continuou totalmente embaçada. Eu quero deixar aqui um detalhe também muito importante. A oftalmo, que foi a doutora Magali que me atendeu, ela me orientou o seguinte, ela me disse assim, que por lei eu tenho uma outra opção de exame, tá? Então eu fiz o exame no binóculo, então por lei eu tenho direito de ter a opção de fazer aquele de parede, que foi o que eu fiz no consultório dela. Ela disse, Daniele, por lei, isso é lei, você tem o direito de fazer isso, você pode pedir isso. Olha, eu não quero fazer aqui no binóculo, eu quero fazer o da parede, o da distante. Então eu fui com essa informação. Quando eu percebi que a máquina continuou embaçado, eu comecei a pedir o outro. Eu falei, olha, eu não tô conseguindo enxergar nada aqui, e o meu laudo tá aí, tá tudo certinho, eu enxerguei tudo perfeitamente bem. Eu quero a outra opção, vocês teriam aí outra opção pra eu fazer? E daí ele começou a tentar manipular o ambiente. Disse que eu estava nervosa, disse que eu tinha alguma fobia de não sei o que eu esqueci agora. Ele até me diagnosticou como fobia a alguma coisa. Apagou a luz da sala porque ele estava tentando manipular o ambiente. E eu estava tranquila, estava calma, tranquila, porque o meu laudo estava ali. Então não tinha o que temer. E toda vez que eu colocava o olho lá, eu não enxergava nada. Daí ele veio pra ver, eu falei, ele veio e viu, a mesma coisa que eu tava vendo, ele viu. Aí ele voltou e aí ele falou, pode colocar de novo. Quando eu coloquei de novo o olho lá no binóculo, gente, clareou tudo. As letrinhas apareceram todas, gente. Não tinha pra onde ele correr com um laudo daquele. Depois, filho, depois eu até descobri que a doutora que fez na clínica, que eu fiz na clínica particular, ela também trabalha pro Detran. Mas ela é muito séria, uma pessoa muito séria, uma pessoa que atua há anos em Nova Iguaçu, aqui na cidade onde eu moro. Então assim, gente, eu consegui enxergar tudo. Como assim? O primeiro exame eu não enxerguei nada e depois eu enxerguei tudo. Gente, isso é loucura, isso é muito estranho, porque não faz sentido nenhum. Eu questionei se a máquina tava com muito foco, se tava com grau, porque de fato se a máquina tava com grau eu não preciso de grau, se a máquina tava com muito foco ou pouco foco. Eu comecei a falar assim algumas coisas aleatórias para ele ver que eu não tava tão leiga ali no assunto, mas foi isso, gente, que me aconteceu. Eu fiquei muito passada com isso, fiquei perplexa com isso. Que eu fui a bola da vez do sistema, é inacreditável. Eles acham que a gente tem ali as condições de ficar gastando dinheiro o tempo todo, mas graças a Deus deu tudo certo. Já comecei a fazer autoescola, graças a Deus, e tô muito empolgada. Dirigindo meu carro. Tô bastante animada, tô feliz. Passei raiva, né? Passei raiva. Tá de falar, olha só. Tira, gente. Tá pensando que meu dinheiro é capinha? Tá pensando que o dinheiro da árvore? Olha que eu sou de Nova Iguaçu, hein? Brincadeira, gente, misericórdia. Mas deu tudo certo, foi tudo resolvido, tudo esclarecido. E, gente, como eu esperava, eu enxergo perfeitamente bem. Tá bom? Gente, esse sou eu. Vocês me reparam muito não, que eu sou meio doidinha assim mesmo. É o meu jeito, não vou mudar, não vou me coisar aqui por causa de não sei o que. Mas... né, filha? Mãe é assim mesmo, você é assim mesmo. Então, acho que tá aí mais ou menos atualizado. Você passou alguma situação do tipo, deixa aí nos comentários. Diz, gente, o que vocês acharam dessa situação aí toda. Enxerga ou não enxerga, gente? Enxerga ou não enxerga? Oh, Deus, me ajuda assim. Então, gente, ó, beijo da Dani, até o próximo vídeo.